Vamos lá. Aula passada, nossa última trilha, nosso último caminho da trilha, nós estávamos falando sobre a plano de aula. Beleza, mas a gente sabe que não é só o plano de aula. O plano de aula ajuda a gente, mas a gente precisa de mais recursos ou de recursos mais ágeis. A gente não quer, por exemplo, ter que montar um slide ou ter que criar um resumo para o aluno. A gente precisa de coisas mais ágeis. E o Teach pode te ajudar em relação a isso. Tem uma área, uma varinha mágica, que pode te ajudar em alguns materiais e é isso que a gente vai ver hoje. Lembrando, essas duas aulas é usar o Teach pelo Teach, ou seja, a gente não vai manipular ainda. É claro que a gente tem algumas coisas que a gente pode melhorar, mas hoje vamos entender muito mais como é o Teach e como o Teach pode criar essas ferramentas prontas a partir de uma IA, tá bom? Vou te ensinar. Vamos lá. Vendo aqui, a gente tem a opção aula mágica. Você está vendo aqui que eu tenho uma aula mágicazinha aqui? Eu vou clicar aqui e ele vai produzir vários materiais em relação àquela aula, tá bom? Vou dar um corte aqui para não ficar, e aí a gente volta quando estiver pronto. E aqui, ó, olha que legal, eu tenho diversas atividades, né, diversos recursos que ele criou para mim. Eu já tinha o plano de aula, ele me deu uma anotação aqui, ó, ele te deu um comentário, né, chamado anotação, e ele te deu uma lista de exercícios. Olha aqui que legal, mostrou uma uma lista de exercícios que você pode aplicar com aquelas mesmas sequências, né? Enviar, baixar, editar, você pode sentir à vontade. A gente não vai mexer muito na área de edição hoje, a gente vai mexer no futuro, tá bom? Então tá aqui, ele criou uma lista de exercícios, né? Você já sabe, lista de exercícios, uma bateria e de atividades para fazer. Também te dá a pontuação, te dá a metrificação. Lembrando, como o Teach ele pode te ajudar aos alunos, você pode mandar dentro da própria plataforma uma comunidade, como a gente viu anteriormente, criar turmas e assim por diante. Show? Tem uma atividade mais fechada, ó, uma atividade normal, ó, te dá um pequeno texto, um pequeno resumo e te propõe algumas atividades, ó, atividades mais práticas. Lembrando que a gente pediu para que ele fizesse uma aula prática. Olha que legal. E aí ele mostrou aqui diversas maneiras de explicar o assunto, subtração e adição, né, para o aluno. Isso aqui você entrega para o seu aluno. 3 atividades que você pode mandar para ele. Aqui o contexto de atividade. Fez um livro também, olha que legal. Montou um livro aqui para você como material didático. Ó, fez aqui uma leve introdução, uma contextualização, componentes. Ele vai para uma área mais teórica, bem teorizado. Lembrando que a gente pediu, né? Se você lembrar, a gente pediu para que a gente botasse mais substâncias como se fosse o primeiro contato deles sobre subtração e adição, né? Chegou no componente da divisão, aqui a gente pode comentar, por exemplo, que a gente poderia editar isso aqui, já que a gente não está falando de divisão, só subtração e adição, né? Ó, fez aqui um livro pra gente, desvendando é um resumo, olha que legal, desvendando valores faltantes da jornada da matemática. Também fez um contexto, fez os componentes, ó, falou um pouquinho de divisão, a gente pode mexer nisso aqui e montou uma aulinha pra gente, olha que legal, né? E fez também uma apresentação de slides, né? Uma apresentação de slides que a gente pode brincar um pouquinho, né? Depois a gente vê isso aqui. Ó, soma e subtração, fez uma contextualização muito parecida, olha que legal, criou uma imagem aqui, ó. Isso aqui foi tudo o Tite que fez, beleza? E aí ele fez uns exemplos, como um exemplo já com as maçãs aqui, ele trouxe as maçãs para cá. E vai fazer uma contextualização sobre subtração, e o mais legal é que ele fala aplicações práticas, ou seja, ele já te dá para você aprender de forma mais prática e também te dá situações problema, né? Que legal, beleza? Praticou uma atividade prática, um exemplo prático e fez um resuminho, fez uns exercícios e terminou com uma fala de agradecimento. Então vamos voltar para minha tela para a gente refletir um pouquinho. Bom, nessa área aqui, nessa pequena trilha, a partir da varinha mágica, né? Se você prestar atenção, a varinha mágica ela custa um poderzinho, né? Se você lembrar ali, para montar a aula, para o seu plano de aula, são 100 magias, podemos dizer assim.
E usando o material completo você gasta mais, aprendendo adição e subtração, agora usando o próprio TIT, mais 150 para ele projetar não só o plano de aula, mas também os outros recursos. Resumo, livro, PowerPoint, apresentação nesse caso, né? Ele terminologia é PowerPoint, atividade e resumo. Mais as anotações que ele pode te orientar, como um orientador, né? Como um comentador dessa matéria. Lembrando, são diversas e depois, daqui a pouquinho, na próxima trilha, a gente vai aprender a editar. Mas lembrando, aqui o Teach ele é uma ferramenta prática, a gente está olhando a área do professor, ou seja, eu estou conversando com professores, a relação professores para professores, né? E você vai ter uma gama de recursos a partir, né, de 250 poderes, né, magiazinha. E a partir disso você pode ter não só o seu plano de aula, mas você vai ter atividades que você também pode mandar para o seu aluno. Vamos voltar para lá? A gente pode enviar para o aluno para ele ter noção disso, ou seja, como se fosse uma aula quase que virtual, uma sala de aula que você pode divulgar por meio da internet, com acesso à internet, as tuas aulas, os teus materiais, né? E aí a gente vai ter, só para título de curiosidade, você tem uma lista de exercícios, atividades práticas expositivas, tem uma lista de atividade bem prática, muito longe, já trazendo um pouco mais da realidade, materiais físicos, como você observou lá. Você tem um livro para você se guiar e guiar o seu aluno, você tem um resumo para você conseguir revisar, né? E vai ter uma apresentação para você conseguir expor o assunto. Fechado? Próxima aula, próxima nossa últimas trilhas, a gente vai diversificar um pouquinho, vai fazer algumas edições em alguns desses materiais, como exemplo, e vai montar também uma adaptação, nesse caso de soma e subtração, tanto para a área de Libras quanto a área de Down. Fechado?